Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados do Cadastro Único do Governo Federal, a população de rua no Brasil aumentou 935% nos últimos 10 anos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre este dado que coloca o país diante de um grande desafio. E vamos falar também de uma recente lei que institui a política de trabalho e cidadania para a população de rua. O objetivo é dar qualidade de vida, qualificação profissional e acesso ao trabalho às pessoas que vivem nessa situação. Antes de começarmos, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais por lei, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sobre o tema, eu converso com Fernando Nascimento, que é doutor em Direitos Humanos e Cidadania, e também com César Marinho, que é advogado especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre a Lei 14.821 de 2024, que eu mencionei agora há pouco, e tem como objetivo garantir o direito para as pessoas mais vulneráveis. Muitos estão nessa situação por causa do desemprego, problemas com familiares e companheiros, alcoolismo, dependência química e violência doméstica. Para melhorar a condição dessas pessoas, foi sancionada uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A regra torna o Estado e a sociedade responsáveis para promover a educação, a qualificação profissional e o acesso ao mercado de trabalho. A lei determina, por exemplo, que devem ser criados mecanismos para garantir a inclusão de jovens entre 15 e 29 anos nos programas de qualificação profissional e inserção ao mercado de trabalho. A administração pública deverá priorizar licitações para contratar aprendizes adolescentes entre 14 e 18 anos. Os participantes de cursos profissionais deverão receber uma bolsa para incentivar a permanência nos ambientes de aprendizado. A lei também trata sobre política de acesso à moradia. Caso não seja possível, o poder público deve disponibilizar acolhimento provisório para a população em situação de rua. Doutor Fernando, gostaria de começar sabendo o que muda na prática com a entrada em vigor desta lei. Obrigado pela pergunta. Nós estamos vivendo uma verdadeira mudança de paradigma. Mas é importante considerar que a nova lei, ela vem de todo um trabalho intenso de movimento, de mobilização, mas tem um dado interessante que no âmbito nacional já tinha um decreto desde 2009 que instituiu uma política para a população de rua. Em 2019 houve um retrocesso em algumas alterações desse decreto, mas fato é que nessa regulamentação anterior não havia uma impositividade para que os estados e municípios aderissem a esta política nacional, até porque foi via decreto. E em razão disso, inclusive, apenas 15 municípios aderiram, por exemplo, Muito pequeno. E aproximadamente 5 estados, e os principais estados mais populosos não tinham aderido até final do ano passado, por exemplo. O que levou o STF, na DPF 976, provocado pelos movimentos dos trabalhadores sem teto, pela Rede de Sustentabilidade e também pelo PSOL, a determinar aos entes da federação que adotassem um verdadeiro plano em um processo estrutural, porque não é medida pontual que vai resolver esse problema. E essa decisão do STF foi em setembro do ano passado, determinou 120 dias para que os estados, União e os municípios se mobilizassem, instituísse um novo plano. E daí veio essa nova lei que institucionaliza essa política nacional para a população de rua, aprimora o decreto de 2009 e temos aí vários eixos de atuação com uma perspectiva de, ao longo do tempo, ter uma integração cada vez maior e mudar a realidade dessa população. E a gente sabe, doutor César, que para mudar essa realidade é preciso ter emprego e renda. Como é que vai funcionar essa política aí de trabalho, de cidadania para essas pessoas? A lei fala muito sobre essa situação
das pessoas que estão ali procurando ainda os empregos e que vivem nessa situação, né, nesse cenário de população de rua. Então, acontece de várias formas, em várias frentes, por exemplo, a criação de centros de atendimento a essas pessoas para incursão no mercado de trabalho ou até mesmo para ali resolver dúvidas sobre as situações de trabalho e previdência. Também é possível a gente notar que essa lei ela vem para dar uma qualificação maior para essas pessoas que normalmente não estão qualificadas, além de uma certa dignidade em relação a, principalmente, a emissão de documentos, é mais simples a emissão de documentos para essas pessoas, um cadastro junto ao Cadastro Único Nacional, também em relação à emissão de carteira de trabalho. Por quê? Na verdade, a gente tem que imaginar que essas pessoas estão ali realmente marginalizadas e que, de alguma forma, não têm acesso ao mercado de trabalho. Seja por aquela própria situação de estar ali vivendo na rua, ou seja por uma outra situação decorrente ali da convivência que ela tem, ou por até mesmo trabalhar ali em prol de logradores, ali em uma determinada localidade. Por quê? A lei estabelece que as populações, né, as pessoas que estão relacionadas a essa lei, são pessoas que ou estão ali morando nas ruas, ou então elas retiram parte do seu sustento da própria rua. Então, são pessoas que podem estar trabalhando, como, por exemplo, artistas circenses, que estão ali na frente de um sinal, de um semáforo, realizando uma atividade que requer ali uma certa qualificação dele, né? Mas também ali para que ele possa ganhar o seu dinheiro e realizar a sobrevivência. Então, veja, é uma forma, é um marco jurídico enorme para todos nós, enquanto sociedade organizada, mas principalmente é algo que nós esperamos que dê certo, porque necessitamos que essa lei seja não só uma lei do governo federal, mas, como muito bem falou o professor Fernando, também uma lei que seja abarcada pelos estados, pelos municípios e pelas instituições de natureza privada, né? Uma lei de todos, né? Exatamente. A gente sabe que os desafios são enormes, mas quais são os principais, doutor Fernando? Vários desafios. Eu acho que o principal é conseguir tirar essa população da invisibilidade. Acho que esse é o principal desafio, porque a sociedade brasileira precisa compreender que os problemas pelos quais passam a população de rua é um problema da sociedade, é um problema de todos. E essa invisibilidade acaba contribuindo para a ausência do poder público também. E, por outro lado, ter um investimento e uma política concreta, ação concreta por parte do poder público. Esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é construir essa política com a população de rua. Não dá para falar sobre a população de rua sem ouvir a população de rua. É para fazê-los se sentirem incluídos, né? Exatamente. E isso também vai ter reflexo na qualificação profissional, professor César? É preciso saber que tipo de cursos vai atender essa população para poder oferecer isso a eles? Exatamente. Veja que tem uma situação muito interessante. O mercado de trabalho, ele necessita de uma qualificação profissional. Nós não temos mais aquelas únicas possibilidades de emprego em que as pessoas não estejam qualificadas para assumir aqueles cargos, né, aquelas funções no mercado de trabalho. Até porque essas possibilidades, elas normalmente são atribuídas a mercados, a um profissional não qualificado, a um trabalho informal. Então, é claro que ali o mínimo de qualificação é necessária. Tem uma ideia muito legal que eu acho na lei, que é a possibilidade do trabalhador ser qualificado por meio de uma bolsa. Ele vai não só está ali realizando a sua qualificação profissional, como ele vai receber determinado valor para que ele possa ter a sua subsistência enquanto ele está realizando a qualificação profissional. É um grande incentivo. Exatamente, esse é um incentivo muito grande. O outro incentivo que nós temos, e aí eu acho que também deve estar ligado a essa questão da qualificação, é a possibilidade e a exigência, eu vou falar não exigência, mas uma espécie de forma mais sensata de contratar menores aprendizes. O contrato de aprendizagem hoje, pela CLT, ele pode contratar mais adolescentes entre 14 até os 24 anos. E a lei estabelece ali entre os 15 até os 24 anos a possibilidade de contratação de uma contratação mais simplificada, digamos assim, desses adolescentes. Para quê? Para inserção no mercado de trabalho.
E aí quando você fala assim, mas tem uma qualificação e tem uma possibilidade de contratação por meio de um contrato de aprendizagem. O que vem a ser esse contrato de aprendizagem? O grande lance que eu gosto de falar do contrato de aprendizagem, porque é uma linguagem mais para o adolescente, né, é que ele vai estar não só recebendo a sua qualificação profissional por meio de um curso profissionalizante, como também vai estar ali dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa, realizando as suas atividades laborais, ok? Possivelmente, ao final desse período de realização da qualificação profissional por meio do contrato de aprendizagem e da atividade empresarial, é comum que os empresários, que os empregadores contratem essas pessoas, porque já sabem o ambiente da empresa, já sabem o que estão lidando, e aí fazem uma contratação regular. E é outra coisa que a lei também estabelece, que é integrar essas pessoas de acordo com as suas qualificações diante da sua necessidade da convivência na rua. Às vezes é ali uma pessoa que faz um artesanato, às vezes uma pessoa que faz ali uma determinada atividade manual que é importante para uma atividade empresarial, e aí inserir essa pessoa, como muito bem falou o professor Fernando. Nós temos que conhecer a necessidade daquela população de rua para poder integrá-la à sociedade. Bom, e a gente tem uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Quem é considerado pessoa em situação de rua? Primeiro, a gente precisa romper com alguns estigmas. Inclusive pela nomenclatura, né? Usa-se muito população de rua. Talvez o mais correto seria pessoa em situação de rua. Mas a lei ainda traz população de rua. Dá uma ideia de homogeneidade. Mas é o contrário, é um grupo bem heterogêneo. E romper com estigmas é a gente considerar, primeiramente, que são pessoas, são seres humanos. São pessoas que, como as pessoas domiciliadas, que têm domicílio, têm os seus dons, têm as suas qualidades, têm os seus defeitos, têm os seus problemas, como qualquer pessoa. Mas o que torna essas pessoas ou essa população peculiar? É pela situação de rua. A falta de moradia, e aí é o conceito legal, né? Trabalha essas características, a falta de moradia faz com que essas pessoas façam da rua, dos espaços públicos, a sua moradia, o seu sustento, ou os abrigos institucionais, e uma série de outros fatores e problemas que, de alguma forma, acabam impactando nessa população, que é a pobreza, a falta do trabalho, vícios, questões que acabam sendo mais vulneráveis à drogadição, drogas, álcool, rompimentos de vínculos familiares e uma série de outros fatores que tornam essa população extremamente vulnerável. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa. Nós vamos ao intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre população em situação de rua e a nova lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para estas pessoas. O objetivo da legislação é dar qualidade de vida, qualificação profissional e acesso ao trabalho. Sobre o tema, eu continuo conversando com César Marim, advogado especialista em Direito do Trabalho, e também com Fernando Nascimento, doutor em Direitos Humanos e Cidadania. E antes de continuarmos a nossa conversa, eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos ver. Quais são os primeiros passos para uma pessoa em situação de rua acessar os programas de trabalho propostos pela lei? Doutor César, o que fazer? Veja, as pessoas que estão em situação de rua têm uma situação, uma condição que é muito desfavorável. Primeiro, elas não têm acesso à informação, porque normalmente não tem ali uma condição suficiente de ter ali o conhecimento que é passado hoje por meio das tecnologias e tudo mais, então elas não têm esse acesso tão facilmente. Mas a lei estabelece a criação de centros de atendimento ao trabalhador, que é CAT-POP Rua. O que é o CAT-POP Rua? Esse centro de atendimento, ele vai dar ali a possibilidade do trabalhador ser inserido no mercado de trabalho a partir da procura, é claro, por parte da própria pessoa em situação de rua, ou então o cadastramento que é feito entre esse centro e a captação de pessoas que estão em situação de rua. O que é o importante disso? O CAT,
POP Rua, além dele cadastrar essas pessoas, ele também vai procurar, de acordo com as suas necessidades, aquilo que eu falei, nas suas características, a possibilidade de uma colocação no mercado de trabalho. E ainda assim, não sendo possível a colocação no mercado de trabalho, também vão procurar a possibilidade de dar a qualificação profissional a essas pessoas, e aí, durante a qualificação, aquele recebimento da bolsa, não se tem valor ainda. E uma outra coisa importante, essa bolsa não está vinculada à possibilidade de você perder um outro tipo de auxílio que o governo possui. Então, é uma coisa interessante. Pode acumular os benefícios, então. Exatamente, pode acumular os benefícios. Então, é outra coisa interessante porque permite que ela, em sendo qualificada, possa não só procurar uma nova posição no mercado de trabalho, mas além de procurar uma posição no mercado de trabalho, ter a sua subsistência. Agora, doutor Fernando, o doutor César falou uma coisa importante aqui, muitas dessas pessoas não têm acesso à informação. Vai ser preciso aí um trabalho de formiguinha feito pelos municípios para poder buscar essas pessoas, explicar o que elas vão ter direito e fazer com que elas tenham realmente acesso ao que está previsto? Sim, eu acho que o primeiro passo é conseguir a adesão dos municípios. Se conseguirmos a adesão dos municípios, já é um avanço, porque já temos uma política nacional desde 2009. Os governantes não aderiram a essa política. Com a nova lei, essa adesão tende a ser maior, até porque o STF já determinou que, nos termos do decreto, a participação dos municípios e dos estados era obrigatória. Então, se tivermos a adesão efetiva dos municípios, sobretudo dos municípios, nós teremos muito mais centros de atendimento aos trabalhadores, às pessoas em população de rua. E esse centro, ele é extremamente importante. Por quê? É lá que nós teremos o apoio, o porto seguro, a estrutura para auxiliar essas pessoas em situação de rua em todos os aspectos, porque através do CAT você consegue articular com os demais serviços públicos, a rede de saúde, a rede de educação e outros serviços. E um ponto extremamente importante, que é o déficit da política pública hoje, é a falta de informação. Não se sabe quem é essa população, quem são essas pessoas. O que levam essas pessoas para as ruas? E é multifatorial, inclusive, mas para isso eu preciso conhecer. E aí a lei trouxe um ponto extremamente importante que vai no cerne da tua pergunta, que é a busca ativa. Então, não é só esperar uma postura passiva a população de rua bater a porta do serviço de saúde. Eu preciso ir até eles. Eu preciso buscar essas pessoas. Eu preciso chamar essas pessoas, acolher essas pessoas para, junto com elas, buscar a melhor solução. E isso, o senhor falou aí da saúde, vale para tudo. Saúde, educação, emprego. Vai ter que ter a busca ativa. Exatamente. E com abertura maior para o emprego, porque o espírito da nova lei, dessa política, não é focar apenas na moradia. Os movimentos da população de rua trabalham muito isso, moradia primeiro. A moradia é crucial, mas junto com a moradia, eu preciso possibilitar, criar mecanismos para que estas pessoas acessem diversos serviços através dos quais elas possam se emancipar. Aí eu falo de trabalho. Aí eu falo de saúde, saúde é extremamente importante, saneamento básico. Essas pessoas, veja a situação das mulheres, por exemplo, em situação de rua, que não consegue minimamente higienização, que não consegue minimamente absorvente. E tantas outras questões que, através dos centros, e se esses centros de fato forem estruturados nas diversas cidades, não só nas grandes cidades, porque a gente tem o problema da população de rua nas pequenas cidades, e a gente precisa começar a tratar o problema na pequena cidade. Para que não chegue ainda mais gente para as grandes cidades. Exatamente. Então, estão apostando muito nessa estrutura, aprimorar esses centros, já existem alguns, mas fazer disso uma política de Estado. Se me permite, professor Fernando, me parece que o espírito da lei
não está vinculado somente à moradia, Exatamente. e sim a possibilidade de você conceder àquela pessoa em situação de rua a possibilidade de você ultrapassar aquela barreira somente da moradia. Por quê? Dar a moradia é importante, mas como ela vai se manter nessa moradia? A subsistência, que é a essência do trabalho, é primordial para que essa pessoa possa atravessar aquela ponte e sair daquela situação de vulnerabilidade por causa da situação dela de morar na rua, para poder conseguir um local para prestar o seu serviço, receber o seu salário dignamente e conseguir conviver ali na sua moradia, ainda que seja dada pelo governo, mas de forma digna. E aí poder usufruir de outros benefícios que são dados pelo governo, como saúde, educação, mas me parece que o espírito da lei, ele é aquele de eu vou entregar a vara para que você possa pescar e também conseguir aí a sua subsistência. A gente tem até um exemplo recente aí de um casal que viralizou nas redes sociais. Eles moravam na rua e aí foram descobertos ali, fizeram um trabalho com eles. Eles conseguiram um emprego e agora estão montando um salão, realizando um sonho. É mais ações como essa que a gente espera, Sim. né? Bom, e vamos aqui à última pergunta que a nossa produção recebeu. Existem proteções específicas para assegurar um ambiente de trabalho seguro e justo para a população de rua? Doutor César, isso é uma coisa extremamente importante, né? A gente quer que eles tenham trabalho, mas sem nenhum tipo de exploração. Tem que ser um trabalho justo e digno ali, né? Isso. Vamos, Flávia, colocar dois aspectos. O primeiro deles, a possibilidade de subsistência leva à precarização do trabalho. Ou seja, uma pessoa que está em situação de rua, ela, por necessitar da sua subsistência, ela submete a tudo, inclusive a levar as condições análogas a escravo. Quando você imagina a possibilidade de um trabalho digno, é porque o mínimo é necessário para aquele trabalhador, ou seja, cumpra a lei. Se a lei estabelece que pagar o salário é o salário mínimo, você não pode pedir para que ele realize uma atividade de diarista, por exemplo, e pague menor do que o salário mínimo a diária. Ou seja, isso seria algo extremamente prejudicial e você estaria explorando aquela pessoa pela condição de vulnerabilidade dela. Então, o que a lei fala? A lei estabelece que há dignidade na realização da atividade, principalmente, Flávia, quanto ao cumprimento da legislação trabalhista. Então, vamos lá. Certamente, aquela pessoa que está em situação de rua, de repente não tem ali uma carteira de trabalho. A lei estabelece que até o 5º dia útil após a contratação do empregado, nós temos que realizar o registro da carteira de trabalho. Ou seja, o CAT está lá para poder dizer como é que ele vai receber a carteira de trabalho, ou até mesmo emitir, se for assim, né, por meio de uma parceria junto às delegacias, às superintendências de trabalho. Então, se isso acontece, é o mínimo de cumprimento da lei. Por exemplo, Flávia, é necessário que naquelas atividades insalubres, que se tenha a obrigatoriedade do equipamento de proteção individual, se conceda esse equipamento. Então, também para aquela pessoa que vive numa vulnerabilidade e que pode ser exposta a um agente insalubre, que ela tenha esse direito, a concessão gratuita do equipamento. O que a gente está falando, na verdade? Para que o empregador cumpra a lei trabalhista. É inclusive o básico, né? Exatamente. Inclusive para aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e que se submetem a tudo para conseguir o mínimo de subsistência, ali, às vezes, até mesmo a troca por um vestuário, um alimento, em relação à sua atividade laboral, né? O trabalho realizado em troca desse tipo de forma de remuneração, mas que o empregador, pelo menos, cumpra o mínimo daquilo que a lei trabalhista pede, que é o salário digno, o salário mínimo, pelo menos, as condições de trabalho dignas e seguras para que essa pessoa não venha a sofrer um acidente de trabalho. Tudo isso é necessário para que a gente possa, inclusive, dar nova dignidade a essa pessoa. E um aspecto importante dentro disso que o doutor César falou é que a lei, sabendo dessa vulnerabilidade, ela dispõe expressamente que a atuação do CAT, POP, Rua, ela é permanente. Ela precisa, as pessoas, os assistentes sociais, o pessoal do CAT vai auxiliar esse trabalhador que antes estava em situação de rua, vai auxiliar antes, buscando a qualificação, por exemplo, durante o vínculo empregatício, monitorando eventuais violações e depois. Então, esse acompanhamento permanente do CAT é extremamente fundamental
para possibilitar o cumprimento aí da legislação do trabalho. Garantia 100% nunca há, mas é um importante apoio que os trabalhadores terão. Um passo muito importante. A gente teria muito mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor César, doutor Fernando, muitíssimo obrigada pelas explicações, por todos os esclarecimentos. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!